Olá, meu nome é Reinaldo Oliveira, eu sou médico, professor universitário e autor de um dos livros médicos mais consultados quando os médicos precisam de fazer pesquisas rápidas em medicina. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a polêmica do tratamento precoce na Covid-19 e por que ela está acontecendo dessa forma no Brasil, só no Brasil com essa intensidade. Tá? Vamos entender uma coisa estatística. A Covid-19 é uma doença muito peculiar e bastante grave, mas mesmo grave, ela em 85%, quer dizer, em 85 em cada 100 pacientes que pegam essa doença, a doença evolui de uma forma não grave, ou seja, não é que vai ser uma gripezinha. O paciente vai sofrer, vai ficar com muito medo de ter que internar, vai ter febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, alguns têm vômito, alguns têm diarreia, alguns apresentam dolorimentos de garganta, quadros que lembram sinusite. Os quadros são muito diversos. Vai ser uma coisa complicada durante uma semana, mas pouco mais do que isso ele vai melhorando e vai ficar bem, vai se recuperar bem. Tá? 15 em cada 100 pacientes vão ter um quadro respiratório grave o bastante para precisar de oxigenoterapia e vai ter que ir para o hospital por causa disso. Essa definição, em geral, é dada por essa monitorização que a gente orienta o paciente a fazer, porque vai ajudar ele, junto com o médico, descobrir a hora que ele realmente precisa de ir para o hospital, porque ele está com problema de oxigenação. Tá? Então e desses 15 pacientes que vão para o hospital, 5 chegam a precisar de UTI, ok? Porque o quadro respiratório fica grave bastante e ele precisa de outras formas de suporte respiratório, que não seja só o catéterzinho de oxigênio ou uma máscara, e ele vai precisar de UTI, às vezes por causa de outros problemas graves também, que a Covid é uma doença grave, não afeta só o pulmão, e às vezes outras coisas levam o paciente para UTI. Desses 5 pacientes que vai para UTI, variando muito dependendo das condições que o paciente chega, das outras doenças que ele tem e das condições técnicas que esse CTI tem, vamos colocar mais ou menos uma média que desses 5, 3 pacientes vão conseguir ter alta, 2 vão falecer, porque a doença é muito grave mesmo e às vezes tudo que é possível fazer não é suficiente, ok? Bem, como é que a gente vai entender então por que tantas pessoas acham que os tratamentos precoces funcionam? Basicamente por essa dificuldade estatística da gente perceber essa questão do 85, 15, 5, 2. Tá? Eu proponho para vocês fazerem um exercício para o cérebro da gente entender melhor, utilizando aquela ideia da batalha naval. Tá? O que é a batalha naval? Então eu fiz aqui um desenho numa folha 4, vocês podem fazer esse exercício aí, né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10, de A até J, portanto aqui eu tenho 100 pacientes. Todos esses pacientes que são bolinhas brancas são aqueles que vão ter a Covid, podem ser sintomáticos, né? Vão ser sintomáticos, pode ter uma forma só leve, mas não vai ser grave o bastante para precisar de hospital. São os que vão evoluir bem, doença não grave, tá? Todas as outras figurinhas são as 15 que eu coloquei aleatoriamente nessa folha, tá? São os 15 que vão precisar de hospital, ok? Então esses daqui precisou de hospital, todos esses precisaram de hospital, só que esses que estão com esse desenho aqui são os 5 que precisaram de UTI, tá? E os 2 com estrelinha são aqueles que infelizmente faleceram. Então você vê que na vida prática, se você tem 7, 8 pacientes, ou parentes, ou amigos, que tomaram o tratamento precoce e todos se deram bem, isso significa que o tratamento é eficaz? Não. É muito provável que tenha sido ao acaso. É só você fazer o teste, tá? Então eu falo D4, aqui. Ficou bem, tá? Eu falo B3, estou falando ao acaso, B3, ficou bem, tá? Eu falo H7, ficou bem, entendeu? E você pode fazer isso à vontade. Eventualmente vai dar, morreu, vai dar. O CTI está cheio de pessoas que tomaram tratamento precoce. Então, gente, não existe cérebro humano capaz de fazer essa diferenciação se uma medicação é eficaz assim. Nós já superamos isso em medicina há muito tempo, tá? Nos últimos 30 anos, a medicina evoluiu muito, principalmente em áreas como cardiologia, tratamento de câncer, terapia intensiva, mas mesmo em medicina da família, que passaram a usar muito esse conceito da melhor evidência científica. A melhor evidência científica é um trabalho científico. Para mim saber se uma determinada droga é eficaz,
contra a Covid ou contra qualquer coisa, ou se um determinado exame é eficaz, ou se uma determinada vacina é eficaz, ou um tipo de prevenção é eficaz, tipo não comer tal coisa é eficaz para evitar tal doença. Tudo isso, ela deve ser pesquisada de uma maneira comparando grupos grandes, esse número é calculado estatisticamente, de pacientes que receberam o tratamento e que receberam o placebo. Tá, ok? Esses estudos são os estudos que a gente chama de ensaios clínicos controlados, randomizados com placebo, duplo cego, que significa que nem o paciente, nem o médico sabe o que ele está tomando durante o trabalho, e que tenha um desfecho, os desfechos que são calculados sejam desfechos relevantes. Por exemplo, no caso da Covid, o que é relevante? Que pelo menos 10, talvez 20% dos pacientes não internem, 10 ou 20% não precisam de UTI, tá? 10 a 20% menos morram. Ok? Esses são os estudos relevantes. Então, entender que um estudo é relevante ou não, não é uma tarefa fácil. Os médicos que são especializados nesse tipo de avaliação estudam muito tempo para poder fazer isso. Não é fácil, ok? E os médicos que não têm tempo para isso e que são excelentes médicos, não precisa de ser um médico cientista para ser um excelente médico. Normalmente os médicos delegam essa avaliação às entidades, às associações dele. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, ou de Pneumologia, ou de Terapia Intensiva, tá? Esses grupos, eles têm médicos especializados a fazer essa avaliação e fazem as recomendações. Nenhuma, no Brasil ou no mundo, até agora, tá? Nem a Anvisa, nem o CDC, que é correspondente à Anvisa nos Estados Unidos, nem a Organização Mundial de Saúde, nenhuma organização médica que faz essas avaliações recomendou qualquer um desses tratamentos. Ok? Então a discussão se resume em: o médico tem ou não o direito de prescrever e recomendar um trabalho que não tem evidência científica, e isso cada um vai decidir com a consciência profissional dele. Ok? Do nosso ponto de vista, isso não é uma questão de acreditar, isso é uma questão de ciência, e ciência se faz assim. Entenderam? Ok? Obrigado por hoje. Fiquem bem e se cuidem.